Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Júlio César Matos, professor de Direito Penal e Processual Penal, e hoje estaremos aqui com a nossa disciplina do processo penal, olha aí, tá? Para a gente poder resolver aqui algumas questões com vocês nesse projeto aí emergencial aqui do Sistema Alexandre Teixeira de Ensino, aqui do curso SAT. E aí, claro, se você está chegando agora, se você ainda não acompanhou nossas aulas de Direito Penal, vamos então hoje de processo penal. Eu sou aí, ó, conforme está no teu material, Júlio César Matos, e aqui está o meu Instagram, @prof. Júlio César Matos. Não deixa de seguir, não deixa de tirar aquela foto lá da nossa aula, mostrando que você de fato está engajando no seu estudo, que você está com compromisso consigo mesmo e que você está batendo suas próprias metas. Ainda que você não goste, por algum motivo, ainda que seu forte não seja aí o direito criminal, o penal, o processo penal, você precisa, claro, acertar questões de todas as disciplinas, tá bom? Cada um tem seu método aí, cada um tem sua divisão, no que vocês realmente vão priorizar, mas vamos então trabalhar. Vejam só, hoje a gente dá início trabalhando com dois temas principais aqui no processo penal. Vamos trabalhar então com a aplicação da lei processual penal e vamos trabalhar também com o tema inquérito policial. Vejam só, pessoal, é verdade que a gente estuda lá no direito penal a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, E aqui no processo penal eu também preciso desse conhecimento. É importante você saber diferenciar para que na hora da prova não gere uma confusão na hora de você responder lá a respectiva questão. Então, observa, tá? Da mesma forma que a gente estuda isso lá no direito penal, no direito material, a gente precisa conhecer aqui também dentro do processo penal. E conhecer também, pontos relacionados, claro, ao inquérito policial que a gente separou aqui para fazer uma revisão para vocês. Claro, você já recebeu esse material, você que faz parte aqui do curso, você recebeu o material, já respondeu em casa e agora vai só corrigir, tirar eventuais dúvidas, tá bom? Então, tranquilo? Então vejam só, eu preciso lembrar ainda que houve mudanças, tá? Principalmente aí no aspecto do inquérito policial, em virtude da vigência do pacote anticrime. É verdade que existem dispositivos suspensos? É verdade, por decisão lá do ministro Luiz Fux. O grande ponto é, isso pode ser cobrado em prova? Perfeitamente. Isso já foi cobrado em prova? Sim, já foi cobrado em prova. Temas do pacote anticrime que estão suspensos por decisão do ministro. E aí eu tenho que analisar como é que a questão ela vem sendo cobrada. Esse é o ponto, tá bom? Se a questão, e eu acredito que a OAB não vai fazer isso, mas se a questão, você for fazer uma prova e ela traz lá, de acordo com a decisão do ministro Luiz Fux, está suspenso, está correto. De acordo com o Código de Processo Penal, ele pode cobrar. Se você pegar o seu Vademecum hoje, se você entrar no site do Planalto hoje, já vai ter a redação nova, já vai ter a redação atual. Veja que se você entra naquele site do Planalto que mostra o novo e o antigo vai estar riscado, porque foi revogado. E aí abaixo vai ter o novo artigo, tá bom? Se você tem um Vademecum novo, um Vademecum aí 2021, até um Vademecum 2020, você vai ter já as novas redações conforme o pacote anticrime, tá bom? Mas vamos lá, tá? Bota na tela, meu diretor, aí tá certo. Olha só, esse artigo 1º do Código de Processo Penal, ele diz assim: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. O que é que eu preciso que você lembre para efeito de prova? Lembra, pessoal, aqui não é um curso teórico, tá? Vamos resolver questões. Mas eu quero aqui destacar um ponto. O Código de Processo Penal, ele adota o que a gente chama de teoria da territorialidade, tá bom? Diferente do direito penal. O direito penal, ele tem aquela difusão, Eu tenho a territorialidade e a extraterritorialidade. Não é o caso aqui pra gente. Aqui no processo penal, o que eu preciso lembrar é que o Código de Processo, ele adota a territorialidade. Lembra aí, existe soberania entre os países, tá? Então, eu, Brasil, aplico a minha lei processual aqui penal no meu país. Se o processo tramitar no Brasil, vai ser regido conforme a lei brasileira, conforme as regras processuais penais brasileiras. Esse é o detalhe, tá bom? Mas o código diz aqui, ressalvados. Quando ele coloca ressalvas, cuidado que eu não tenho exceções de extraterritorialidade, não. Não é isso. Cada país vai aplicar a sua lei. Só que eu não vou aplicar diretamente o Código de Processo Penal quando eu estiver diante de tratados, convenções e regras de direito internacional, que o Brasil, como todo e qualquer país, se obriga a cumprir. Assina lá, tratados,
O Brasil é signatário, né, de pactos, né, por exemplo, né, convenções, regras de direito internacional. Eu não vou aplicar também, ó, para as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Imagine, por exemplo, né, que eu pratico um crime, o trâmite do meu processo vai seguir o CPP, Código de Processo Penal. O presidente da República, caso venha praticar um crime, veja que o andamento não é conforme regulamenta o Código de Processo Penal. Essa é a ideia. Se eu sou militar e pratico um crime propriamente militar, o procedimento que vai ser adotado não é o do Código de Processo Penal comum, é o do Código de Processo Penal militar. É por isso que o inciso terceiro diz, ó, que eu não aplico também o CPP, olha aqui, ressalvados, os processos de competência da Justiça Militar. Tudo bem? Então aqui, ó, existe um Código Penal Militar, o CPM, e por sua vez existe o Código de Processo Penal Militar. Fica ligado nisso, tá? Esse inciso 4º e o 5º, eles hoje não têm mais aplicação, tá? O inciso 4º fala de competência do Tribunal Especial. Veja que a Constituição Federal de 88, ela veda, ela proíbe, tá? A criação de tribunal de exceção, tribunal especial, isso não é permitido, tá bom? E aí os processos por crime de imprensa, essa lei também de imprensa não foi recepcionada. Beleza, então? Sabendo disso, vamos então, né, observar aqui a primeira questão. Ela diz assim, ó, Dr. Frederico, juiz da primeira vara criminal de Teresina, no Piauí, após denúncia do Ministério Público e toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado. Quanto à aplicação e à eficácia da lei processual no tempo e no espaço, marque a alternativa correta. Ele diz, ó, o Código de Processo Penal possui validade em todo o território brasileiro, verdade? E também no estrangeiro. Aí já está errado, meu amigo. No estrangeiro, não. Lembra que a gente comentou aqui sobre a soberania. Cada país tem sua regra processual, sua lei processual, desde que tenha sido, né, cometido o crime por brasileiro. Falso, tá? Veja como eu disse a vocês, não confunde direito penal com processo penal. O direito penal, ele trabalha com a extraterritorialidade. Ele vai buscar situações em que foram praticadas no estrangeiro. Ele traz hipóteses de crime praticado por brasileiro no estrangeiro, que eu posso sim aplicar a lei brasileira, e aí a gente vê essas regras lá na aula de direito penal, tá? Mas aqui, lembra, não tem essa de aplicar o Código de Processo fora. Lembra, tem um tema, né, que a gente chama de citação. Se eu estiver diante de um acusado que está no estrangeiro, em lugar sabido é um local certo e determinado, e aí eu vou expedir uma carta rogatória para citar o acusado lá, mediante carta rogatória, a forma que vai proceder essa citação, a forma em que eu vou realizar essa comunicação do ato lá, é conforme a legislação dele, é conforme a legislação norte-americana, conforme a legislação chinesa, conforme a legislação do respectivo país. Tudo bem? Letra B. A lei processual penal brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território brasileiro ou em solo estrangeiro. Veja, de novo, mesma história, errado. E aí é como eu costumo dizer, se você é adébito apenas à lei penal, você termina tendo dificuldade nisso aqui. Se você é aquele aluno adébito, né? Esse assunto eu já estudei em penal, não vou estudar de novo não. É diferente, pessoal. Então, se você, né, é adébito apenas ao direito penal, você sentiria dificuldade aqui. Letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não podem ser aplicados no Brasil em nenhuma hipótese. Falso, meu amigo. Falso. Inclusive, é uma das exceções de não aplicar a lei processual penal brasileira. Em letra D, o processo penal da competência da Justiça Militar não será regulado pelo Código de Processo Penal. Letra D, tá? É o nosso gabarito. Correto aí, letra D, tá bom? Lembra que é possível aplicar o Código de Processo Penal de forma subsidiária naqueles pontos em que o CPPM for omisso, tá? Não foi o que a questão perguntou, mas eu estou aqui adicionando para a tua informação. Vejam, o artigo 2º, ele já vai tratar da aplicação da lei processual no tempo. Lembra que a lei penal, vem para cá, a lei penal a gente estuda assim, né? A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Aqui no processo penal, você vai pensar assim, ó, a lei processual ela tem aplicação, ó, imediata. A lei processual penal entrou em vigor, ela tem aplicação imediata, só que o detalhe, eu vou aplicá-la daqui para frente. Eu vou aplicar ela daqui para frente. Júlio,
E os atos que foram praticados sob a vigência da lei anterior, eles serão preservados. Eles serão preservados, tá? Júlio, mas se essa nova lei processual ela for prejudicial ao acusado, não importa. Não interessa, tá bom? De novo, não importa, não interessa. A lei processual está preocupada com o bom andamento do processo. A lei processual ela se preocupa com o andamento do processo. Eu não estou nem aí para o criminoso. Não me interessa se prejudica ou não o criminoso. Lei processual, aplicação imediata. Entretanto, eu vou aplicá-la daqui para frente. Não importa que o processo já está em andamento. Não importa, né, se o processo ainda vai começar. Eu vou aplicar esta nova lei. Tá bom? Olha só. A lei processual aplicar-se-á desde logo. Princípio da imediatidade. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Rapidamente, nesse ponto, eu quero que tu lembre de uma coisa. Existem 3 sistemas para resolver essa aplicação da lei processual. 3 sistemas. O sistema da unidade processual, ele vai dizer que se o processo começou, ele vai ser regido, né, até o fim por aquela determinada lei. O sistema da unidade processual. Eu vou aplicar uma única lei para aquele processo. Não é o sistema adotado pelo Brasil. O sistema das fases processuais, ele vai dizer o seguinte: o processo começou. Surge uma nova lei processual. Eu posso aplicar? Até posso, mas eu preciso aguardar terminar uma fase do processo. Como assim? O processo é dividido em fases, né? A fase postulatória, fase instrutória, fase decisória. Vejam, imagine que o processo começou, surge uma nova lei, ela só vai poder ser aplicada quando terminar esta fase. Aí eu posso aplicar. Também não foi o sistema adotado pelo Brasil. Júlio, por que tu está falando desses sistemas? Porque isso pode cair na tua prova. Ele pode cobrar e pode querer te confundir. O sistema adotado pelo Brasil é o sistema do isolamento dos atos processuais. É a regra da imediatidade. É o tempus regit actum. O tempo rege o ato. Expressões em latim, né, quando são importantes e necessárias, aí a gente menciona aqui tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. Princípio da imediatidade, eu vou aplicá-la daqui para frente. Daqui para frente, do momento em que eu aplico em diante. Tudo bem? Então, pessoal, sistema do isolamento dos atos processuais é o sistema adotado pelo Brasil. É o sistema adotado, né, conforme consta aí, ó, faz a leitura aqui, ó. Lê aí, aqui em cima. O artigo 2º, ele vai dizer que a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Tudo bem? Esse é o ponto. Aqui, né, tudo tranquilo. Vamos, então, né, seguir para uma observação. A lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar. A lei processual, ela tem aplicação imediata. Júlio, mas agora eu fiquei pensando. É possível ter uma norma mista, Júlio. Eu aprendi na faculdade que eu tenho uma norma mista, né? Também chamado lá pelo doutrinador, né, Norberto Avena, de norma híbrida. Norma mista, né, ou híbrida. Como é que funciona? Se a norma for híbrida, se a norma for mista, ou seja, ela tiver caráter penal e caráter material penal e processual ao mesmo tempo, eu não posso dividir a norma, tá? Eu não posso cindir ela. Eu tenho que aplicá-la como um todo. Na norma mista prevalece o aspecto do direito penal. Na norma mista prevalece o aspecto do direito, né, penal. Olha só, tira um print dessa tela, pô. Tira uma foto disso. Não confunde, veja, a gente tá aqui, ó, trazendo todo o detalhamento para vocês. Lei estritamente processual penal é aquela que é puramente... A FGV adora usar essa frase. Lei puramente processual. E eu tenho aqui a lei mista, né, ou híbrida. Na lei puramente processual, você vai ter que é aquela que contém apenas preceitos de direito processual. A aplicação dela é imediata com a preservação dos atos anteriores. Princípio do efeito imediato, né, como a gente mencionou, ou aplicação imediata. É a ideia aí do tempus regit actum, tá bom? Tempus regit actum. Já na norma mista, né, na lei mista ou híbrida, é aquela que a lei traz preceitos de direito processual e de direito penal. Não pode haver cisão. Você não pode dizer assim, eu vou cortar, separar a lei no meio. A parte benéfica eu vou retroagir e a parte processual não vou aplicar. Não. Ou aplica tudo ou não aplica nada. Prevalece, então, o aspecto penal, tá? Se este for benéfico, a lei retroage por completo. Se este for maléfico, a lei não retroage. Essa é a ideia, esse é o ponto. Olha só.
A Constituição da República, questão aí da FGV, né? E o Código de Processo Penal prevêem regras e princípios para solucionar conflitos, né, no tema a lei no tempo. Aí ele diz, ó, a lei puramente processual. A lei puramente para não te trazer dúvida. A lei puramente processual aplicam-se os seguintes princípios. Letra A, da irretroatividade. Veja, já está errado isso aqui. Essa ideia de retroatividade, de lei prejudicial, retroatividade de lei benéfica, isso é regra do direito penal, pessoal. Isso eu aprendo lá no direito penal. E eu disse a vocês, é diferente. Não confunde, por favor. Veja, se eu tivesse com a voz aqui, a flor da pele, eu estaria gritando. Cuidado, porra. Uma coisa é o direito penal, outra coisa é o processo. Letra B, da aplicação imediata, certo? E do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. Aí o aluno que nunca viu isso aqui, nunca estudou a aplicação processual, ele vai dizer, que danada é isso? Que porra é tempus regit actum? Cuidado, tá? Letra C, da inalterabilidade da ultratividade da lei benéfica, não. Da ultratividade e retroatividade da lei benéfica, falso. Veja, se o aluno não conhecesse isso aqui, ele ia ficar discutindo onde é que ia errar. Vou errar na A, na C, na D. Por quê? Porque tudo fala aqui em lei benéfica e ele vai ficar lá fazendo aquelas regrinhas da retroatividade, da ultratividade. Cuidado com isso. Aplicar-se a lei processual nos estritos termos do artigo 1º, 2º, 3º. Vamos conhecer o artigo 3º também, tá? Mas ele diz, ó, aos processos de competência da Justiça Militar, não. Ultrativamente, mas apenas quando favorável ao acusado. Essa ideia de lei favorável, tá? Direito penal. Retroativamente, aí chega uma hora que parece, né, que vira graça, né? Mas apenas quando favoreceu o acusado, não. Isso aqui é o direito penal que pensa assim. Letra D, eu vou aplicar desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Letra D é o nosso gabarito, tá bom? Considerando aqui os artigos, a gente já leu o 1º, 2º, 3º. Ou melhor, o 1º e o 2º, né? Vamos ler o 3º, para a gente fechar essa parte inicial. A lei processual penal admitirá. Eu vou fazer aqui uma anotação, e é isso que você vai lembrar na hora da prova. A lei processual penal, ela admitirá, pessoal, interpretação extensiva, ela admite aplicação analógica, ela admite também a aplicação do suplemento dos princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito. Júlio, não era melhor tu ler o artigo 3º, não? Vamos ler agora. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, vírgula, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. É verdade, eu poderia ter lido, mas por que eu fiz, né, essa anotação? Tá chegando tua prova, logo mais, né? Se Deus quiser, vai marcar, vai ter a prova. E aí o que acontece? A prova ela pode brincar contigo. Ela pode brincar com essas 3 expressões, dizer que admite uma coisa, não admite outra. Então, para evitar, né, que você se confunda, eu trago separadinho, porque vai dizer a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, mas não admite aplicação analógica. Errado. Júlio, eu aprendi que no direito penal não se admite analogia. Foi, mas deixa isso lá. Deixa isso lá. E lá admite se for para beneficiar, tá? Aqui é processo penal. Lembra para, de novo, não confundir, separar essas ideias na tua cabeça. Essa questão, ela diz o seguinte, quarta questão. No curso da ação penal, em que Roberto figurava, né, como denunciado, entrou em vigor lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento como ordinário. Olha só, pessoal, a FGV é bom porque ela é bem clara quando diz, ó, com conteúdo exclusivamente processual. Exclusivamente processual. Prejudicial ao réu. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa se é prejudicial ou não. Lei processual, meu amigo, eu já sei que é pau. Ela vai aplicar e acabou. Só que, olha, daqui para frente. De novo, daqui para frente. O técnico judiciário, no momento de auxiliar o processamento do feito, deverá aplicar a... Veja, eu vou aplicar aqui lei, pessoal. A lei nova. Eu vou aplicar a lei nova. A nova lei processual ela vai ser aplicada aqui. A letra A já começa dizendo assim, ó, que o técnico ele deverá aplicar a lei processual em vigor à época dos fatos. Aí aqui já está errado, porque lei processual ela tem aplicação imediata.
Aí ele diz, em virtude do princípio da irretroatividade da lei gravosa. Veja, isso aqui é se eu estivesse dando aula de penal, e aqui é processo penal. É se a questão fosse de penal, mas aqui é processo penal. É se a questão trouxesse uma norma mista, mas aqui a norma é puramente processual. Admitindo o Código de Processo Penal de interpretação extensiva, verdade, mas não aplicação analógica. Errado isso aqui, tá? Como eu disse a vocês, ele pode brincar com aquelas 3 expressões e a letra A já fez isso, né? Trouxe que admite uma coisa e não admite outra. Letra B, a lei processual penal em vigor na época dos fatos. Errado de novo, tá? Em virtude do princípio da retroatividade, da lei mais gravosa, errado. Admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva e aplicação analógica. Aí aqui, beleza, esse finalzinho está correto, mas a questão começou errada. Letra C, nova lei processual, beleza. Ainda que desfavorável ao réu, certo, não interessa. Respeitando-se os atos já praticados, beleza. Vê que questão linda. Admitindo o Código de Processo Penal, interpretação extensiva, certo, mas não aplicação analógica. Aí tá errado, tá? O erro ficou aqui, porque admite sim aplicação analógica. Vê o detalhe, tá? Para você não confundir. Letra D, nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, certíssimo, respeitando-se os atos já praticados, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual. Letra D é o nosso gabarito. Viram, pessoal, que é importante você destacar aquelas 3 expressões lá do artigo 3º, beleza? Então, vamos seguir. Olha só. Em razão da sucessão de leis genuinamente processuais, leis puramente processuais, será observado nos processos em andamento o sistema das fases processuais. Não, pessoal. Veja, olha quando eu disse a tu, vamos lembrar de revisar aquele tema estudado lá atrás na graduação ou no curso regular, não sei, né, se você, ou se for novidade para vocês, né, se for, é possível que você nunca tenha estudado esse tema, tá aí, trazido, mastigado para vocês, tá bom? Ele diz aí, ó. Claro que a gente desenvolve isso, inclusive, tá, pessoal? Tem lá no meu canal do YouTube, a gente tem aulas semanais, tá? E aí, se você quiser participar e receber esse link, né? Você se cadastra, eu vou mostrar até como você se cadastra, mas volta para a questão. Sistema das fases processuais, não. Letra C, ou melhor, letra B, sistema do isolamento dos atos processuais. Verdade, letra B já é o nosso gabarito. Sistema do isolamento dos atos processuais. E ele vai trabalhar, né? Cada ato, ele é praticado de forma isolada. Chegou uma lei nova, eu aplico a lei nova, não importa. Princípio da ultratividade da norma, em regra, falso. Sistema da unidade processual, não, tá, pessoal? A gente adota aqui o sistema do isolamento dos atos processuais. Sim, quanto à questão aí, ó, se você quiser, não esquece, tá? Você manda lá, ó, o seu nome, basta mandar teu nome, conforme essas instruções aí, ó. Tira um print da tela, tá? Pra gente não perder tempo. Lembra que isso é um número do WhatsApp, né? Esse número não é um canal de dúvidas, tá, pessoal? Um número comercial, você manda lá, é uma mensagem, né, instantânea que você recebe lá, e aí, semanalmente, você recebe lá as informações também quanto às aulas ao vivo, tá? De forma aí teórica, bem detalhadas que a gente tem. Manda aí, ó, manda lá teu nome, diz que tu veio aqui, né, do SAT, do Sistema de Ensino Alexandre Teixeira. Vamos lá? Vamos seguir. Próxima questão. Dá um giro aí, tá? Vamos agora resolver questões do tema inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo, tá, pessoal? Um procedimento presidido pela autoridade policial. É um procedimento que ele pode vir a ser arquivado, tá? E hoje, devido à atualização do pacote anticrime, quem arquiva é o próprio Ministério Público, tudo bem? O delegado de polícia é o cara mais importante, se a gente for pensar, da investigação. É ele que preside o inquérito policial. É ele que vai, né, demandar ali as diligências. Mas lembra, o delegado, ele, em hipótese alguma, ele arquiva o inquérito. O delegado, ele não pode arquivar o inquérito. Tudo bem, então? O inquérito arquivado, o delegado, ele pode até, né, realizar novas diligências se de outras provas tiver notícias, tá bom? Se ele tiver informações aí de outras provas, conforme diz pra gente o artigo 18 do Código de Processo Penal. Lembra, o delegado ele tem várias diligências para realizar, né, ao longo da investigação. Importante destacar, né, que é o artigo 6º, o artigo 7º do Código de Processo Penal. Então lembra, né, que a gente tem ali a questão da investigação, né, podendo ser realizada por outras pessoas. Mas quem preside inquérito policial é delegado de polícia. Nada obsta o Ministério Público investigar.
Mas o Ministério Público não pode presidir inquérito policial, tá bom? O MP pode investigar, mas não pode presidir inquérito. São coisas distintas, tá bom? Olha só, Maria foi vítima de um crime de estupro. Pessoal, crime de estupro, tá? A tua banca adora, tá? A FGV adora. A gente traz aqui vários tipos de questões, né? Mas para ter a essência do tema. O crime de estupro, lembra, houve uma mudança, tá? Estamos em 2021. Houve uma mudança, pessoal. Em 2018, toda e qualquer situação de estupro passa a ser pública incondicionada. Não importa toda situação, se a vítima é maior, menor, vulnerável, é crime de ação pública incondicionada. Tudo bem, tá? Mas aí a gente vai trazer mais informações posteriormente. Ele diz, Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se a exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. O crime está comprovado, já tem a materialidade, a existência do crime. Em seguida, foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime só foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses após a ocorrência do fato. Isso aqui é irrelevante, pessoal. Esse prazo aqui. A questão, possivelmente, ela quis te induzir a erro, acreditando, né, que, porque o crime é de ação pública condicionada, a vítima tem 6 meses para representar. Não é o caso. Isso era no passado. A questão aí é 2020, tá? Veja, no passado, ela tinha a vítima 6 meses para representar. Entretanto, não ia ter problema aqui, porque é 6 meses, crime de ação pública condicionada, é 6 meses a partir do conhecimento do autor do crime. É 6 meses a partir do conhecimento do autor do crime, tá bom? Mas aí eles aí, ó, que 7 meses depois ela foi lá, reconheceu quem é. O autor somente foi identificado. O autor, ele é identificado. A gente já tinha prova da materialidade, tá? Que comprovou a violência sexual aí. E agora, né, o Ministério Público já tem esses elementos. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, o MP deve fazer o quê? Deve oferecer a denúncia, né? Letra A diz, oferecer a denúncia, visto que estão presentes as condições da ação penal. Certo, pessoal? É um crime de ação pública incondicionada. Vigora o princípio, inclusive, da obrigatoriedade para o Ministério Público. O Ministério Público está diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria. Ele vai oferecer a denúncia. Ele deve oferecer a denúncia. Letra B diz, manifestar-se pelo arquivamento do inquérito policial. Não, gente, eu tenho elementos. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de justa causa. Não, tem justa causa sim. Eu tenho prova da materialidade, eu tenho os indícios de autoria. Ele deve oficiar a vítima para que ela informe se ainda tem interesse na propositura da ação penal. Não. Por isso que eu disse que a questão queria te confundir para pegar aquele aluno desavisado e desatualizado que, na época, acreditava, ou melhor, na época estudou, né, que o crime de estupro era de ação pública, lembra aí, tá? Condicionada à repressação, pelo menos em regra, tá? Mas vamos seguir, vamos aí, né, dar sequência. Olha só. Assinale o item correto acerca do inquérito policial, constante no decreto 3.089, né, de 41, que é o CPP. O inquérito, ele diz pra gente aqui, ó, o inquérito nos crimes em que a ação pública independer de representação não poderá sem ela ser iniciado. Falso, tá? Veja, formas de instauração do inquérito policial. Vem pra cá. O delegado de polícia, esse é o ponto, né, crucial. O delegado de polícia, ele pode instaurar o inquérito de ofício, ou seja, ele pode dar início ao inquérito policial de ofício quer dizer sem provocação. O delegado, ele pode instaurar um inquérito policial sem ser provocado, sem nenhum requerimento, sem nenhum pedido? Sim, é a regra, inclusive. Mas isso é possível se o crime for de ação pública incondicionada. Se o crime for de ação pública condicionada à representação, ou se o crime investigado ali for de ação penal de iniciativa privada, você, delegado, não pode instaurar o inquérito de ofício, tá bom? Vejam, vocês vão pensar assim, se a ação penal depende de representação para ser iniciada, o inquérito também. Se a ação penal depende do oferecimento da proposta da queixa-crime, para iniciar o inquérito depende do requerimento da vítima, tá? Não vou dizer da queixa que não se presta queixa em delegacia, vai depender aí demandar do requerimento da vítima, tá? Olha só, vou inclusive até mostrar, né, o artigo para vocês, mas veja, a ideia é o seguinte, eu tenho aqui o inquérito policial, eu tenho aqui a ação penal, Vocês pensam assim, ó, se para começar a ação, imagina, por exemplo, um crime de ameaça, um crime de perseguição, né, o novo artigo 147A do Código Penal.
São crimes que se procedem mediante repressação, crimes de ação pública condicionada. O crime de estelionato hoje, né, com a vigência do pacote anticrime, é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, olha só, para o MP oferecer a denúncia, depende da representação da vítima. Então, vocês vão pensar aqui, para o delegado iniciar o inquérito, ele também vai depender dessa autorização. A ideia é o seguinte, imagina o delegado começa a investigar, e aí quando chega no futuro, o MP pega os autos do inquérito e diz, peraí, eu não posso oferecer a denúncia contra essa pessoa. Por quê? Porque eu preciso da representação. E aí chama a vítima e a vítima diz, e quem disse que eu quero representar? Eu não quero não, eu quero esquecer, deixa isso para lá. E aí o MP não vai poder oferecer a denúncia. Aí você olha para trás e diz, e o delegado passou esse tempo todinho fazendo o quê? Perdendo tempo, né? Para evitar isso, lembra, tá? Se o inquérito ele depende de representação, ou melhor, se a ação depende de representação, o delegado vai depender também. Mas eles aqui, ó, que independer, por isso que ficou errado, tá? Se fosse assim, ó, depender, aí tudo bem, não poderia ser iniciado sem ela. Mas não é o caso aqui. Letra B. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 15 dias, 15 dias não, tá? Se estiver solto, 30 dias, tá? Errado ficou aí a letra B. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contraria a moralidade, não. Veja aqui, desde que não contraria a moralidade ou a ordem pública, tá? Cuidado. Artigo 7º, vou colocar aqui, ó. Façam a lidazinha do artigo 7º do CPP. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Letra D, né, é o nosso gabarito, é inclusive o texto do artigo 4º. Olha só, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Olha essa questão. Essa questão, meu amigo, 2020, cobrando pacote anticrime, cobrando dispositivo suspenso. Meu amigo, eu tenho que estar ligado. Ele diz aí, ó, lê o trecho a seguir extraído do Código de Processo Penal e assinala o que se segue. Foi extraído do código, está no código, copiou e colou. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos elementos informativos da mesma natureza, ele diz, ó, quem comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos, né, para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Isso aqui quem faz é quem, Júlio? O órgão, lembra aí, ó, o órgão do Ministério Público. Letra D. Letra D. Assinala a alternativa que preenche, né, corretamente a lacuna do trecho. Vou trazer para aqui para vocês o novo artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial de quaisquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação na forma da lei. Pasmem, Júlio, e pode, meu amigo, tá no código, foi trazido aí, ó, pela lei 13.964/2019, pacote anticrime. Segue aí, questão 9, Júlio, bora, olha a hora, ótimo. Na condução de inquérito policial, o delegado de polícia sempre pautando suas ações pela legalidade, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui, né, como característica possibilitar ao delegado de polícia, aí ele vai dizer aí pra gente, ó, letra A instauração do inquérito policial mediante critério de conveniência e oportunidade. Não é oportuno ou conveniente delegado instaurar ou não. Meu amigo, delegado, está diante das informações, crime de ação pública incondicionada, você deve instaurar o inquérito. A definição do rumo das investigações. Aí sim, a discricionariedade, né, tá ligado a essa ideia do rumo das investigações. É por isso que a gente diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não é um procedimento judicial. O procedimento judicial ele deve obedecer um conjunto de atos já
concatenados, né? Um conjunto de atos desencadeados, né? A regra ali que a gente precisa, então, estabelecer. Tudo bem? Letra C, a cautela e prudência na condução de diligência e investigação. Não é isso que trabalha aí a discricionariedade, o arquivamento do inquérito, aí danou-se, né? Aí jamais você marcaria essa letra D. Delegado não arquiva inquérito policial, em hipótese alguma. 10. Lauro figura como indiciado em inquérito policial, em que se investiga a prática do crime de concussão. Intimado a comparecer na delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que, letra A reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar. Verdade, tá, pessoal? É cabível, né? Existe uma diligência que é a reprodução simulada dos fatos, mas eu não posso obrigar o indiciado, eu não posso obrigar, né, o acusado, eu não posso obrigar ali o investigado a participar contra a sua vontade, tá? Lembra disso. Letra B. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação constantes do inquérito, ainda que já documentadas em razão do caráter, né, sigiloso do procedimento. Falso. Vê só. Sua prova aí da OAB. Você como advogado, você como advogada, você vai ter que ficar atento a isso aqui. É verdade que uma das características do inquérito policial é ele ser sigiloso, é o sigilo. Júlio, mas eu como advogado tenho acesso? Tenho. E o Estatuto da OAB permite isso, assegura isso para você. Veja que, inclusive, você tem que dominar aí, né, o Estatuto, tá? Você tem que dominar a ética aí, o regulamento. Por quê? Porque é a grande maioria das questões. A grande maioria das questões é algo que copia a literalidade muitas vezes, são questões, né, com base no próprio regulamento, com base na própria lei, e aí você não pode, né, deixar passar essas questões. O Estatuto da OAB ele assegura ao advogado, né, acesso aos autos. Porém, é importante lembrar que o advogado ele não vai ter acesso amplo e restrito a tudo. E aí eu preciso destacar a súmula vinculante número 14. O advogado ele vai ter acesso ao que está documentado. Lembra, né? Você chega na delegacia, o delegado não quer te mostrar tudo. E aí, diante de muita confusão, né, a questão chega ao Supremo e o Supremo edita a súmula vinculante número 14 e diz: advogado tem acesso sim, entretanto, acesso ao que estiver documentado, tá? Diligências em andamento, advogado não vai ter acesso. Por quê? Porque isso prejudica a própria investigação. Eu sei que tem uma interceptação telefônica em andamento contra o meu cliente, aí eu vou avisar para ele. Nada de errado com isso, não estou praticando crime nenhum. Estou defendendo os interesses dele. Mas lembra, pessoal, quando a gente fala aqui, né, do delegado, ou melhor, do advogado, ele tem acesso ao que estiver documentado. Documentado. Letra C. O indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter inquisitivo do inquérito, não poderão requerer diligências. Falso, tá, pessoal? O artigo 14, né, ele permite que o indiciado, né, o investigado, a vítima, requeram qualquer diligência. Agora, em virtude da discricionariedade, o delegado vai verificar, no caso concreto, né, se é razoável fazer ou não. O procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado pela falta de base, pela falta de justa causa, não pode vir a ser desarquivado, ainda que surjam novas provas. Falso. Pode sim vir a ser desarquivado. Eu não vou poder desarquivar o inquérito, olha a súmula aí, ó, vamos ler, né? Eu não vou poder desarquivar o inquérito se for arquivado, né, com base na atipicidade. Se foi baseado numa causa extintiva da punibilidade, por exemplo, salvo, né, o caso de certidão de óbito falsa. Olha a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa súmula aqui, ela é crucial para a tua prova, tá? Você é obrigado a saber. 11. De acordo com o Código de Processo Penal, assinala a alternativa correta acerca do inquérito policial. A autoridade policial somente poderá proceder a reconhecimento de pessoas e coisas mediante autorização do MP, que é o réu titular da ação. Não, tá, pessoal? Reconhecimento de pessoas e coisas é uma das diligências possíveis durante a fase investigativa, inclusive sem necessidade de autorização. A autoridade poderá mandar arquivar o... Meu amigo, não marque nunca isso aqui. A autoridade poderá mandar arquivar os autos do inquérito? Jamais. Para verificar a possibilidade
de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Até que, enfim, né, a construção aqui, trazendo aí essa exceção, letra C é o gabarito. A autoridade policial, após a competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito. Veja, após essa autorização, não preciso dessa autorização. Olha o artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. É o que muita gente chama de reconstituição do crime, né? Desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. E lembra, né? A autoridade policial, como a gente já mencionou várias vezes, fundamentando agora, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Beleza? Delegado de polícia não arquiva inquérito em hipótese alguma, pessoal. Olha aí, o telefone está do WhatsApp. Não esquece de fazer teu cadastro, pô. Manda lá teu nome, manda lá tua mensagem. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não judicial, e por isso mesmo, né, pode ter caráter explicitamente inquisitorial. Isto é, registrar por escrito, né, com fé pública emprestada pelo cartório, que a delegacia possui informações obtidas dos envolvidos sem que estes tenham conhecimento das suspeitas contra eles. Assinala a alternativa incorreta quanto ao inquérito. Ele quer incorreto. Ele está um trechinho aí, mas ele quer o que está errado. Veja só. Inquérito policial, ele é escrito. Ele é escrito. Ele é público. Não, meu amigo. Ele é sigiloso. Ele é sigiloso. Lembra, tá? Ele é sigiloso. Ele quer o errado, então aí. Ele é dispensável, sim. Ele é sigiloso, correto. Ele é dispensável, sim. Sigiloso, correto. Nos estritos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, não existe mais possibilidade da autoridade policial investigar o fato. Falso. Se eu tiver notícia de novas provas, sim, eu posso, né, investigar o caso. Fica a autoridade policial impedida de investigar o mesmo indiciado com relação ao mesmo fato, podendo, contudo, né, continuar com as investigações de novos suspeitos. Falso. Apenas mediante nova requisição ministerial ou judicial específica, a autoridade policial poderá proceder a novas investigações. Falso. A autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Verdadeiro, né? Nosso gabarito aqui, letra D. João, de 19 anos, foi vítima do crime de calúnia praticado contra Maria. Lembra, pessoal, calúnia é crime de ação privada. Ciente da autoria do delito, João relatou aos fatos informalmente, né, ao delegado. João relatou os fatos informalmente ao delegado de polícia e solicitou orientações sobre as providências a serem adotadas. Considerando essa situação hipotética, assinala a opção correta acerca do crime que se apura mediante ação penal privada. Aí ele diz aí, ó, em face do princípio da oficiosidade, o delegado de polícia deverá instaurar o procedimento investigatório independente de formalização do requerimento de João. Falso. Se o crime é de ação privada, pessoal, o delegado só vai poder instaurar o inquérito policial se eu deixar, se eu autorizar, se eu permitir, se eu requerer. A instauração do inquérito policial suspende a fluência do prazo decadencial para o ingresso da ação penal em juízo. Não, tá, pessoal? Muita gente se lasca com isso aqui. Eu ofendo a honra, né, do meu diretor aqui, do meu diretor de imagem, ofendo a honra dele, eu ofendo a honra, né, do chefe, né, do Alexandre, eu ofendo a honra, e aí o que acontece? Ele vai na delegacia e autoriza a instauração de um inquérito policial, de um procedimento investigativo contra mim, e aí o que acontece? O inquérito está lá correndo e daqui a pouco, daqui a 2 anos eu chego, né, para oferecer a queixa. Não. O fato de eu ter ido no inquérito, na investigação, na delegacia, não suspende nem muito menos interrompe o prazo decadencial da ação privada. É por isso que muita gente na prática perde prazo para oferecer a queixa. O prazo ele começa a contar do conhecimento do autor do crime e não interrompe, não suspende. Caso o João venha a falecer após a instauração do inquérito policial e antes da ação penal, o direito de oferecer queixa passará para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Certíssimo aqui, ó, letra C é o nosso gabarito, tá? Letra C já é o gabarito. Lembra que quem é que pode, né, requerer a instauração do inquérito policial? O ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, né? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso só não poderia acontecer, aqui o crime é de calúnia, tá? Isso só não poderia acontecer
se fosse um crime de ação privada personalíssima, que não foi o caso. Porque na ação privada personalíssima, se a vítima morrer, acabou, não admite sucessor. Por ser João menor de 21 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele. Não, tem nada a ver isso aqui de menor de 21 anos, tá? Cara, veja, 18 anos já é considerado aí, né, portador de direitos, né? Veja, Código de Processo Penal, maior de 18 anos está valendo. Código Civil, inclusive, ele foi até modificado nesse ponto. Olha só, crimes de ação pública, o inquérito condicionada, em crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Sem ela o quê? Sem a representação. Na verdade aqui, ó, sem a representação. Nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinale a opção correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena... Não, tem nada a ver isso aqui, meu amigo. Tem nada a ver. Isso não é uma das diligências previstas lá no artigo 6º. B. A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado no curso do inquérito policial e enviará os autos ao Ministério Público para que dê a opinião. Não, tem nada a ver isso aqui. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade, ordem pública, a verdade, letra C, o gabarito. Veja que já chegou aquele momento, né, de repetição que você já vai internalizando. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito se o Ministério Público ou o ofendido não mais quiserem. Veja, delegado de polícia arquivar inquérito, jamais, em hipótese alguma. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial será iniciado de ofício, não. Não, lembra, tá? A requerimento do ofendido ou se ausente o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, exato. Por requisição do Poder Judiciário, não. Com lavratura de boletim de ocorrência de terceiro interessado, não. E alheio ao ofendido, não. Quanto ao inquérito policial, assinala a opção correta. Nos crimes de ação pública, nos crimes em que a ação depende de representação, o inquérito não poderá sem ela ser iniciado. Verdade, né? O que a gente acabou de destacar aqui, inclusive lendo os artigos. Nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito por requisição do Ministério Público. Não, uma ação privada é por requerimento da própria vítima, tá? Ou de quem tem a qualidade para intentá-lo. Se o delegado de polícia, ao concluir a investigação, não reunir prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, deverá, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, promover o arquivamento? Não. Para deflagrar a instauração do inquérito policial, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que cabe ação pública poderá comunicar à autoridade policial, desde que o faça por escrito. Não, tá, pessoal? Pode ser de forma verbal, tá? Vedada a vedação constitucional do anonimato, tudo bem aqui, mas lembra, tá? Pode ser verbal, pode ser por escrito. Lembra de dar uma lida no artigo 5º e seus parágrafos, mais especificamente no parágrafo 3º. Qual é o caráter do inquérito policial no direito brasileiro? Negocial? Não, pô, é um negócio jurídico? Não, pô, parece aula de direito civil, né? Negócio jurídico. Meio processual constitucional. Processual não. O inquérito ele é um procedimento administrativo, não é um processo. Parametrização de direito privado até o recebimento da denúncia? Não. Procedimento administrativo preparatório. Exato, né? O inquérito ele é um procedimento administrativo e ele tem essa função, né, de preparar. Ele é preparatório. Em razão dos mandados expedidos por juiz competente, foram realizadas providências cautelares de interceptação telefônica e busca domiciliar na residência de Marcos para a obtenção de provas de crime de tráfico ilícito entorpecente e ele imputado, né, e objeto de investigação em inquérito policial. 19, ele diz, ó, letra A, terá direito, né, veja só, nessa situação, durante o procedimento investigatório, o advogado de Marcos, você advogado, terá direito de acessar os relatórios e as demais diligências de interceptação telefônica ainda em andamento. Em andamento não, pessoal. Só se ela tiver findada, realizada, documentada. Letra B. Terá direito, ele diz, tá, de acessar os relatórios de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e os respectivos autos. Veja, se já está documentado, né, relatórios de cumprimento, né, já, e respectivos atos, aí tudo bem. Ó. Acessar os relatórios. Relatórios é porque acabou, encerrou, relatei.
Aí tudo bem. Letra C, estará impedido de acessar as laudas periciais incorporados. Incorporado, se for incorporado, é porque já realizou, já documentou. Cuidado para não se apegar, pessoal, só a expressão documentado. Se já está relatado, se já está findado, se já está realmente incorporado, é porque documentou. Terá direito de acessar previamente os documentos referentes às diligências do inquérito, inclusive ao cumprimento emendado. Veja, previamente não, né? Aí eu aviso para o meu cliente, né? Ó, tem alguma coisa errada aí na tua casa? Tem por quê? Tem 15 quilos de cocaína, tem produto roubado? Porque vão fazer uma busca e apreensão. Aí era pau, né? É direito do defensor, de novo, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Essa súmula já apareceu aqui, ó, 2 vezes para vocês. Ela vai estar na tua prova. Já documentados. Mas documentado, pessoal, é findo, é relatado, já concluído. Lembra, tá? Em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Segue aí, ó. Em relação ao inquérito policial, assinale a opção errada, né? Ele quer agora o incorreto. O incorreto. Nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado de ofício. Veja, nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado certo, mas ele quer o errado, tá? Nos crimes em que a ação pública depender de representação, o inquérito poderá sem ela ser iniciado. Errado. Sem ela, não. Tem que ter a representação, com a intimação da vítima para a posterior representação. Não, tá? A representação ela não é futura. Depois eu investigo, depois eu venho e consulto a vítima. Não. Tem que ter primeiro a representação. Eita, se ele quer o errado, letra B, né? C. Para verificar a possibilidade, de novo, de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade e a ordem pública, certo? Mas lembra, ele quer errada. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Certo? Tá? Isso aqui é a cópia do artigo 10 do Código de Processo Penal. Olha aí, o artigo 10. O inquérito ele termina no prazo de 10 dias. O prazo, pessoal, sempre lembra, depende se o sujeito está preso ou se o sujeito está solto. Preso, 10 dias. Solto, 30 dias. Só melhorar esse 1 aqui. 10 dias preso, 30 dias solto. Esse prazo pode ser prorrogado, Júlio? Cuidado, tá? Porque o código hoje, coloca aí, ó, o artigo, né, 3º-B, que trata aí do juiz das garantias, tá? O juiz das garantias, lembra, ele é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda, né, dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Aí olha o parágrafo 2º, de novo, tá suspenso, tá? Todos os artigos aí que tratam do juiz das garantias. Entretanto, tá no código, você precisa conhecer. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim não for concluída, a prisão deverá ser imediatamente relaxada, aí ele é solto. Eu digo isso porque possivelmente, né, na graduação, na tua faculdade, tu estudou que não cabia prorrogação estando ele preso na regra geral. E eu trago essa tabela aí mais atual, pelo menos na data de hoje, mais atual impossível. Lembra, artigo 10 caput, né? Combinado com o artigo 3º-B, parágrafo 2º, ele traz aqui a possibilidade, né, dele preso 10 dias, prorrogáveis por 15 dias. Beleza? E eu trouxe aí, né, outras situações, Polícia Federal, Lei de Drogas, crimes contra a economia popular e no caso do inquérito policial militar, tá bom? Tirou a foto, deixa eu limpar aqui, ó. Tirou a foto, marca lá a gente, ó, pessoal, @prof. Júlio César Matos. Lembra, tá, pessoal? O César é com Z. Marca lá, ó. Mas segue. Olha a questão. De acordo, né, com o Código de Processo Penal, o inquérito policial, no caso do indiciado solto, deverá terminar no prazo de 30 dias, tá, pessoal? Solto, 30 dias. Segundo determina o Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local dos fatos, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas. Até a chegada da imprensa, que conversa é essa? Até a chegada dos peritos, danou-se. Chega a imprensa lá, né, para poder filmar. Meu Deus. Realizar o exame criminológico no indiciado,
e nos casos, né, no caso de indícios de crime contra a dignidade sexual. Não tem essa questão aqui, né? Ele diz aí, ó, presidir o Código de Processo Penal não prevê isso, tá? Segundo determina o CPP. Presidir a audiência de suspensão condicional do processo, apresentando o preso em até 24 horas à autoridade. Não, tem nada a ver isso aqui. Suspensão condicional do processo é uma situação, né, que já começou a ação, né? E aí eu posso, né, é uma mitigação ao princípio da indisponibilidade. Isso está previsto lá no artigo 89 da Lei de Juizado. Não tem participação de delegado. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Letra D, exatamente. Para você recapitular tudo isso, você precisa conhecer ó, o artigo 6º, tá? Tá aqui, ó. Anota aí para você, quando terminar essa aula, né? Você fazer a leitura, artigo 6º. Fazer a leitura também do artigo 6º completo. E lembra aqui a novidade, ó. O delegado ele deve colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui ou não alguma deficiência. E o nome responsável, né, e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. É uma diligência, de 2016, mas é coisa nova, é coisa nova. Nos crimes em que não couber ação pública, se não couber ação pública é porque é ação privada, tá? Concluído o inquérito policial, o que é que o delegado deve fazer? Deverá remeter os autos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Certíssimo. Remeter os autos ao Ministério Público, pois é titular constitucional da ação? Não, pessoal. Se não cabe ação pública, se não cabe ação penal de iniciativa pública. Intimar o ofendido do prazo decadencial? Não intima, tá? Deixa lá, ele que se vire. Entregar os autos ao ofendido ou representante legal, comunicando ao juiz competente. Falso, tá, pessoal? Olha só o que diz o artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido, tá? Ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Tem que ter aí essa solicitação. Sempre que se finaliza o inquérito, pelo código, eu encaminho para o juiz. Não importa se é ação pública ou privada. Finalizei o inquérito, vou relatar e mandar para o juiz. Julgue o item a seguir, a respeito do inquérito policial e as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Aí ele diz assim, ó, aos processos em curso, a lei processual será aplicada imediatamente, certo? Mantendo-se, todavia, os atos praticados sob a vigência da lei anterior. O 1 está correto, tá? O 1 está correto. O 1 está certo, né? Veja que é aquele assunto inicial que a gente viu da aplicação da lei. Caso tome conhecimento da existência de novas provas, a autoridade policial poderá determinar o arquivamento do inquérito. Delegado determinando arquivamento? Não, pessoal. Aí não. O 2 está errado. O 2 está errado. Sobre o só B, né? Ocorrendo o arquivamento do inquérito por falta de fundamento para a denúncia, a autoridade policial poderá dar continuidade às investigações se de outras provas tiver notícia. Certíssimo. Letra B, né? Pode gabaritar. É o nosso artigo 18, inclusive, traz essa informação. O artigo 18, que em parte, né, hoje encontra-se aí, né, não conforme, né, desatualizado, porque fala lá em arquivamento pelo juiz, a requerimento do MP, mas hoje, né, o arquivamento é feito única e exclusivamente pelo Ministério Público de acordo com a nova redação do artigo 28. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito, lembra aí, tá? Mediante requisição judicial, não. Após lavratura do boletim de ocorrência, a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Letra C, mediante requisição judicial do órgão ministerial, não, tá? Lembra aí, ó, mediante, né, quem tenha qualidade para requerer, para intentar ação privada. De acordo com o Código de Processo Penal, agora mudou, agora ele preso, né? Tinha caído agorinha uma questão dele solto, agora ele preso. Se ele estiver preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, tá? 10 dias, letra aí, ao nosso gabarito. Com relação à instauração do inquérito policial em crimes de ação privada, assinale a opção correta. Por força do princípio da obrigatoriedade, já fica errado, né? Ação privada, obrigatoriedade. A autoridade policial deverá instaurar de ofício, não, pô, a ação é privada. Somente poderá ser instaurado o inquérito policial se o ofendido ou seu representante legal requerer. Exato, letra B, gabarito. A autoridade policial poderá instaurar o inquérito policial se houver autorização do juiz? Não, pô. Caso não haja manifestação da vítima, a autoridade policial pode instaurar um inquérito policial de ofício. Não pode, pô. Mas depende, neste caso, de anuência do Ministério Público. Não. O Código de Processo Penal, bem como o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça acerca do inquérito, dispõe que é direito do defensor, olha aí, ó, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 14, pessoal. De novo, olha ela aí, ó. Letra B. Para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a moralidade. Falso, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade. Não. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado não possui legitimidade para requerer diligência. Possui sim, tá? Possui sim. Quando ele bota o não aqui, tá errado. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito ainda que não haja requerimento da vítima. Errado, tá? A gente já viu isso aqui 200 vezes. Olha ela de novo. Tá te perseguindo. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Olha o artigo 14 aí, pessoal, que fala aí dessa questão da possibilidade, do ofendido, requerer diligência. O ofendido ou seu representante legal e indiciado poderão requerer qualquer diligência, mas aí, que será realizado ou não a juízo da autoridade. É a discricionariedade aí, no bom andamento das diligências das investigações. Lembrando que essa discricionariedade para o delegado, ela não é absoluta, tá? Ela pode ser mitigada, ela pode ser restringida se o pedido da diligência for o exame de corpo de delito. O artigo 184, ele diz, salvo o exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. 29. Do despacho que indeferir requerimento de abertura do inquérito. Veja, pessoal, eu posso ir na delegacia, requerer que o delegado abra, instaure o inquérito policial. Se ele indeferir, o que é que eu faço? Eu recorro para quem? Cabe recurso para o chefe de polícia, exatamente, tá? É importante porque um mal que ataca muito candidato da OAB é o tema recurso. E por algum motivo ele aprende que eu vou recorrer lá de decisões judiciais. E aí ele fica na dúvida aqui, eita, recurso na fase investigativa é um recurso administrativo aqui, é uma situação realmente peculiar, mas isso consta exatamente nesse artigo, 5º parágrafo 2º. Caberá recurso para o promotor, para o juiz, corregedor, desembargador, tem nada a ver isso aqui, tá? O artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz, do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. E nossa última questão, ela diz, considere as seguintes assertivas a respeito do inquérito policial. É incompatível com a Constituição, ele diz, é incompatível com a Constituição Federal, o dispositivo do Código de Processo Penal, segundo o qual a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Veja, isso aqui está errado, tá? Não é incompatível, pessoal, é compatível. O artigo é esse aqui, A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. A questão aqui é o seguinte, o Código de Processo Penal ele prevê um artigo trazendo o sigilo. Isso é incompatível com a Constituição? Não. Júlio, porque a Constituição ela prevê a publicidade, certo, dos atos judiciais. O processo é público. Inclusive, a gente tem restrições, exceções, porque não é possível admitir o segredo de justiça em determinados casos, tá? O Código de Processo Penal prevê o sigilo para o inquérito, isso aí é totalmente compatível, tá, com a Constituição, não é incompatível. 2. Então, 1 está errado, tá? 1 está errado. 2, ele diz aqui, 2, ele vai dizer para a gente que a autoridade policial poderá negar ao advogado do indiciado o acesso a todos os elementos de prova já documentados. Aí já está errado, tá? Já está errado isso aqui. No inquérito, ainda que digam respeito ao exercício do direito de defesa. E 3, a autoridade policial não poderá negar ao advogado do indiciado o acesso às transcrições de interceptação telefônica mantidas com indiciados. Veja, se já foi transcrito, é porque já foram documentadas nos autos do inquérito policial, caso digam respeito ao exercício do direito de defesa. Item 3, correto, letra C, é o nosso, então, gabarito. Tranquilo, então, pessoal? Show de bola? Então, ficamos por aqui, tá?
Foi essa nossa, um pouco mais, né, de uma hora, né? Uma hora aí resolvendo, né, corrigindo as questões de processo penal com vocês. Muito sucesso, não deixa de me seguir aí, ó, nas redes sociais, no @prof. Júlio César Matos. Lembra aí que o César é com Z. Muito sucesso a vocês, tá? Muita saúde, né? Cada vez mais, principalmente nesse período, nesse momento. Desejo muito sucesso, tá? Eu desejo a vocês serenidade, tranquilidade, um forte abraço, beijo para todos vocês e eu te vejo na próxima aula. Um abraço, fiquem aí agora, né, com outras disciplinas. Até lá.